Olá, seja bem-vindo a esta aula, onde estarei falando sobre as utilidades das ervas e as formas de uso das ervas. Mas antes de tudo, colabore, se inscreva no canal, clique aí, marque, venha nos ajudar nessa propagação de conhecimento, de transmissão de informação. Seja você também um colaborador apenas se inscrevendo em nosso canal. Bom, vamos lá. Utilidade das ervas. As ervas elas podem ser utilizadas para fazer fitoterápicos, ela é utilizada na fitoterapia, na fitoenergia, utilizada na homeopatia, também pode ser utilizada na aromaterapia, na produção de florais e também em contextos religiosos. Então nós temos essas formas de, essas utilidades, esses caminhos de uso. Quando eu falo utilidade, eu estou falando onde elas podem ser utilizadas, em que setores elas podem ser usadas. E quando eu falo formas de uso, é no contexto tipo chá, fitoterápico, banhos, extratos, ungüentos, pomadas, xarope e etc. Veja só, como formas de uso dentro da fitoterapia, nós temos aí as decocções, os banhos, os cataplasmas, as compressas, inalação, infusão, maceração, óleos vegetais, óleos essenciais, que é a aromaterapia, pós, suco, sumo, tintura, unguento, pomada, vinhos e xarope. Essas são as formas de uso, como eu posso usá-las dentro da fitoterapia. E sendo que também elas podem ser utilizadas para a produção de outros produtos. Vamos falar da decocção. O que é a decocção? Você pega, geralmente ela é um processo utilizado mais para raízes, cascas, ervas não muito aromáticas ou partes da planta que não tem muito aroma. Então você pica em pedacinhos, enfim, coloca dentro de uma vasilha com uma quantidade de água e você vai ferver. Deixar essa planta fervendo por 20 minutos. Após a fervura, começar a fervura, você conta 20 minutos. Ferveu, você desliga, deixa e coa. Esse extrato dessa fervura, você tem que utilizar no mesmo dia. Não pode deixar para outro dia. Fez de manhã, tem que utilizar até a noite. Se fez à noite, você vai perder, porque geralmente é uma média de 12 horas para você estar utilizando isso. Essa substância que você ferveu, que saiu dessa planta, dessa raiz, dessa casca, enfim, você pode diluir em outra, mais água filtrada para tomar, você pode tomar as quantidades apropriadas, que tem que ser, geralmente, 100 ml de óleo em óleo. Então, é interessante você entender que decocção é quando você ferve a planta. Quando você está fervendo uma planta, você está fazendo uma decocção. E, geralmente, as plantas aromáticas, nós fazemos, não no processo de decocção, a gente pega as ervas aromáticas, coloca e ferve. Quando você ferve, você extrai princípios ativos e também você extrai outros princípios mais fortes. Porque as ervas aromáticas, o efeito mais terapêutico está no aroma. Então, quando você coloca, faz o processo de escaldar a planta, você tem substância suficiente para tratar aí a pessoa. Então, esse processo que eu expliquei para vocês é a decocção, quando você ferve a planta por 20 minutos. Cataplasma. Cataplasma você vai picar a planta verde, in natura, não dá para fazer com uma planta seca, como a decocção. Então, você vai ferver. Desculpa, você vai picar bem, triturar. Pode amassar se quiser, pode amassar com um pilãozinho, como você quiser. Tritura bem e faz aquela pasta de erva verde que você vai colocar no lugar desejado que você precisa de trabalhar uma inflamação, precisa de trabalhar alguma dor. Um cataplasma bem interessante é o cataplasma de hortelã-pimenta, para crises respiratórias ou de sinusite. Você tritura bem, mas bastante, e coloca nessa região do rosto e da testa. Ajuda a dar um alívio. Mas tem que ter cuidado com até que ponto você tem aí a sua resistência. E também cuidado com a alergia. Tem pessoas que têm alergia à planta. Então tem que ter essa atenção. Você pode misturar essa planta triturada com até uma farinha de mandioca, uma farinha de milho, fazer tipo uma pasta molinha e colocar também. Fica essa dica que você pode fazer. E isso você pode fazer com outras ervas também, desde que as ervas não sejam tóxicas. Então tem que ter esse cuidado. A compressa ela se difere do cataplasma, porque a compressa ela já é algo mais pastosa e geralmente você vai deixar aí de 1 a 2 horas, enquanto o cataplasma você deixa com menos tempo, mais ou menos uns 30 minutos. Como que você vai preparar a compressa? Então você vai preparar o sumo, você vai preparar o suco, o chá da erva ou bater, enfim, você primeiro faz um preparativo dessa erva, para depois você colocar ela num algodão, num tecido, para colocar naquela região a ser trabalhada. Eu geralmente indico que se faça
a preparação do chá, a preparação da infusão, do extrato, seja qual for, e misture. Misture esta erva, misture esse produto extraído da erva com argila. Não tem compressa melhor do que argila. Ou também muitas pessoas falam cataplasma de argila. Tudo bem, não tem problema. Que a compressa e a cataplasma são bem parecidos e às vezes acaba fazendo essa confusão, mas não muda. O importante é o efeito terapêutico. São formas diferentes de preparar. E aí a compressa, você pode envolver quando é argila, você coloca no tecido, prepara essa mistura, esse chá, prepara a argila até ficar numa textura pastosa. Você pode colocar diretamente em contato com a pele, ou você pode colocar numa gaze ou um tecido de algodão. Eu prefiro a gaze, porque a gaze ela proporciona o contato da argila direto com a pele, se possível, direto com a pele. E aí você envolve com o tecido para que a argila fique ali naquele lugar, fica preparada. Por que direto com a pele? Existe no estudo da argiloterapia, a gente estuda lá as questões das energias que contêm os cristais da argila. E o corpo faz uma troca de carga de íons e elétrons entre as células do nosso corpo e os íons e elétrons que estão nos cristais de argila. Então, existe uma troca energética entre o corpo e a argila. Associada à erva, isso torna-se fantástico. Um outro processo é a inalação. A inalação, ela nos possibilita tratar aí, principalmente casos de sinusite, rinite e alguma questão respiratória em si. O que é a inalação? Você ferve a planta verde, in natura, bem ali, bem natural, fresca, digamos assim. Você vai ferver e colocar, você coloca no tecido, coloca numa vasilha e sentir o vapor daquela água. Sentir o vapor, inalando, respirando profundamente o vapor que ela vai exalando. E você vai levando através do ar que você inspira até as micropartículas de óleos essenciais que estão sendo exaladas através daquele vapor. E as gotículas vão chegar nos seus brônquios, os bronquíolos vão fazer o efeito, ou vai chegar aqui na região do septo nasal, onde a gente sente o aroma, e vai fazer o efeito em toda a região e até mesmo no nosso sistema nervoso central. A infusão, que é o chá popular, chazinho, que é quando você ferve e coloca o sachê de chá dentro da xícara, isso é uma infusão. Geralmente a gente faz a infusão no dia a dia, quando você toma um chá de erva cidreira, que você compra em caixinha. Mas para o efeito medicinal, você tem que entender que você tem que fazer em 1 litro de água. Você ferve 1 litro de água, coloca as plantas desejadas ali, até mais ou menos 7 ervas combinadas, dentro de uma vasilha, coloca a água quente, tampa por 15 minutos. Após 15 minutos, você tira, coa e vai tomando aí cerca de 100 ml de hora em hora até acabar. Então, são 10 vezes que você vai tomar por dia, 100 ml. Não pode tomar 1 litro de uma vez, assim como não pode tomar muito de uma vez. É importante você ir tomando 100 ml de hora em hora para que seu organismo vá absorvendo lentamente e você tenha. É como se fosse o efeito do antibiótico. O antibiótico ele não tem um efeito de 7 horas, você toma de 7, tem, claro que muda de antibiótico para outro. Mas, um exemplo, você toma um comprimido agora, você tem que tomar 7 horas. Por quê? Ele tem uma ação vital no seu corpo durante 7 horas. Se você não tomar, você está interrompendo. Então, é por isso que você tem que tomar 7 horas em um ciclo de 21 dias ou de 7 dias, dependendo do medicamento e da situação da pessoa. A mesma coisa aqui é para a função terapêutica do chá. Você tem que tomar de hora em hora 100 ml de chá para que o seu corpo tenha sempre as substâncias agindo. Porque, como é chá, rapidamente ele vai para a sua corrente sanguínea, ele vai ser filtrado, ele vai ser eliminado aquilo que não presta e o restante o seu corpo vai absorver. Então, por isso que de hora em hora você tem que estar ingerindo, porque os princípios ativos têm que atuar no seu corpo. Não adianta você tomar uma porção, um copo de manhã e outro copo à noite. Tem que ser aí algo de hora marcada para que seu corpo esteja sempre em contato com as substâncias terapêuticas e ativas da erva. Maceração. É uma preparação a frio e consiste em colocar uma planta num recipiente com álcool, óleo, a pinga, vinho, cerveja, enfim, qualquer outro líquido que dê para fazer esse processo. Você vai deixar a planta, você vai colocar ela, picar tudo bonitinho, colocar dentro de uma vasilha e deixar ela de molho numa substância dessa de 10 a 12 horas. Quando a erva for fresca, quando a erva for mais molinha. Agora, quando a erva for seca ou dura, uma raiz, uma casca, de 18 a 24 horas. Ervas frescas e molinhas, de 10 a 12. Ervas duras ou casca e raiz, de 18 a 24 horas. Você deixa ali tampado, protegido da luz solar, não pode colocar na luz solar, dentro de um armário escuro, num lugar protegido, e você deixa ali, depois tira, coa
e você vai tomando esse preparo, né? Coa-se tudo, tira, e você vai tomando desse líquido extraído da forma que, se for um óleo, aí tem que ver como que vai usar esse óleo. Se for um vinho, então para cada caso, cada forma de preparo de maceração tem uma forma de uso, então isso depende muito. E a gente, no curso, a gente vê como que isso pode ser utilizado. Óleos vegetais, né, que é diferente de óleos essenciais. Óleos essenciais, né, a gente vê na aromaterapia. Óleos vegetais, tem os óleos, né, que a gente compra, óleo vegetal de soja, de milho, o azeite de oliva, que é um óleo vegetal, de amêndoas, etc. São óleos prensados a frio produzidos numa escala de fábrica. O que eu estou dizendo aqui são óleos aromáticos para efeitos terapêuticos. Quem nunca comprou, às vezes no mercado, uma garrafa de azeite com alguns galhos de erva dentro, ou pimenta, ou coentro? Então, isso são óleos vegetais. O que você faz? Você coloca a planta dentro do óleo vegetal, tá? Seja um óleo de milho, seja um azeite, seja um óleo de amêndoas, enfim. Você vai estar colocando dentro de um frasco. Cuidado para não ficar a ponta da erva para fora. A erva tem que ficar toda coberta. E você vai deixar esse frasco, tem que ser um vidro, para que ele fique exposto pelo menos por 3 semanas no sol. Todo dia você coloca o frasco no sol e tira. Coloca o frasco no sol e tira. Depois que completou as 3 semanas, você vai estar coando, tirando as ervas dali de dentro, porque se você deixar, tem que ter muito cuidado e observar. Se ocorrer mofo, né, fungos, então descarta, não serve. Então tem que ter muito cautela na produção desse tipo de óleo. E aí você vai deixar 3 semanas, tirou, coa, descarta a erva e embala esse óleo num frasco escuro e armazena. E aí você pode usar esse óleo para massagem, esse óleo para N utilidades, até na culinária também. Depois nós temos os pós, né? Hoje é muito fácil de a gente achar no mercado a erva em pó triturada. A erva em pó, você pode utilizar na culinária, como você pode utilizar na massagem. A massagem ayurvédica ambiental utiliza pó pelo corpo, então são técnicas interessantes. Assim como também você pode utilizar em ritualísticas, né? Algumas religiões utilizam o pó da erva em ritualísticas também. A gente não tem só a erva em pó para a culinária. Para uma defumação, por exemplo, também isso é maravilhoso, porque fica mais forte ainda a sua defumação, para quem entende do que eu estou falando. Suco é uma outra forma. A gente não toma suco só de frutas, dá para você tomar suco de ervas, mas tem que ter muito cuidado, porque não é qualquer erva que você pode fazer suco, porque tem ervas que é altamente tóxica e tomar no suco pode ser até letal, dependendo. Você vai intoxicar o fígado, vai fazer mal. Então tem que ter discernimento de quais ervas a gente pode usar. Não vou falar que é uma lista muito grande. Uma erva muito comum que a gente toma suco é o hortelã, por exemplo. O hortelã é uma erva que a gente vai, em alguns lugares tem o suco de abacaxi com hortelã. Dá para você fazer o hortelã puro. Um suco maravilhoso para você que quer acalmar, quer relaxar, quer ficar mais tranquilo. Maracujá, alface e manjericão. 3 componentes fantásticos. Você faz um suco maravilhoso e ajuda a acalmar, ajuda a irritabilidade. Sumo. O sumo é diferente do suco. Enquanto o suco você bate no processador ou liquidificador, o sumo você tem que ir triturando e você vai extraindo ali da erva quase pura. Você vai machuca, tem que usar um pilãozinho, algo que você possa amassar bastante a erva, e aí você vai pressionando ali, então você não tem adição de água diretamente. Se você depender da erva, é interessante colocar umas gotinhas, um pouquinho de água, para que a erva seja muito seca, então você tem que às vezes colocar um pouquinho de água. Outras não, ela tem muita água, muita concentração de água, e você... Outras não, porque ela tem muita concentração de água, então você não vai precisar adicionar água. Tintura. Tintura é parecida com o processo de maceração, porém, ela tem aí um período. A tintura, você vai colocar a planta, seja seca, tem as quantidades ideais, e as plantas frescas têm outra quantidade. Você vai conservá-las, você vai colocá-las de molho, num frasco, lugar protegido da luz solar. Todos os dias você tem que ir lá agitar, seja no álcool de cereais. O mais comum é o álcool de cereais. Há pessoas que utilizam até a pinga, mas o recomendado é o álcool de cereais. E você deixa por 15 dias nesse lugar escuro. Todo dia você vai e movimenta a erva. Tem que ter cuidado sempre para que não ocorra fungos. Tá? Se ocorrer fungos, você perdeu o seu produto. Tá? Mas existe uma proporção que é importante a ser respeitada para você ter uma boa tintura.
Para ervas frescas, verdes, você coloca ela pura no álcool de cereais. 1 litro de álcool de cereais, 500 gramas de ervas frescas. Já para a erva seca, ela já perdeu a água. Então, você tem que preparar de 1 litro de álcool de cereais, você vai tirar 300 ml desse álcool de cereais e acrescentar 300 ml de água destilada. Nesse composto de água destilada e álcool de cereais, 300 ml de água destilada, 700 ml de álcool de cereais, você vai acrescentar somente 25% correspondente a essa de ervas. E agora nós temos o unguento. O unguento você vai utilizar uma base, como uma banha de galinha, uma banha de porco, enfim, algo gorduroso, ou até mesmo uma banha vegetal, misturar com o sumo de alguma erva para ter aquele objetivo, aquela aplicação terapêutica. Na minha infância era muito comum, devido às minhas crises asmáticas, a minha mãe preparar um unguento, passar na região do peito, para dilatar as vias respiratórias e amenizar a crise asmática. Também temos a pomada. A pomada natural ela é feita com a base de óleo e acrescenta-se cera de abelha para dar uma certa consistência, e o objetivo da pomada vai depender muito de quais plantas você vai selecionar para colocar na sua produção. Então a pomada já tem uma consistência de pomada mesmo. O vinho medicinal, você vai utilizar para cada 100 ml de vinho, 5 gramas de cada erva que você quer colocar. Não coloque muitas ervas, porque você vai produzir um vinho tóxico, e com isso não é legal. Então tem que tomar cuidado com o excesso de ervas que você prepara. E é o mesmo processo da tintura. 15 dias no lugar escuro, depois tira, coa. Diferente do outro vinho que você pode tomar numa garrafa, esse não. São cálices. E então o vinho medicinal você não pode tomar como o outro. São apenas cálices orientadas e recomendadas da forma devida para a situação. Temos também os banhos energéticos. Os banhos energéticos, eles são feitos de erva, maceração da erva, para limpar o nosso campo energético. Quem nunca tomou um banho de sal? Então, o banho energético tem como objetivo também fazer essa limpeza. Cada erva tem um objetivo diferente. Esse mesmo banho energético é utilizado dentro da ritualística de algumas religiões. Temos o banho medicinal. O banho medicinal é quando você quer tratar alguma questão dermatológica, para melhorar o cabelo, para ajudar a crescer o cabelo, ou uma ferida, lavar uma ferida, uma irritação cutânea, enfim. Esse é o objetivo do banho medicinal. O banho energético é uma limpeza do nosso campo áurico energético para melhorar a nossa disposição, assim como a gente faz com o banho. E tem os banhos energéticos, de limpeza energética, dentro da ritualística religiosa, de algumas religiões. Este é o conteúdo sobre o uso das plantas e iremos tratar mais profundamente desse conteúdo dentro do curso nas aulas. Então fica aí o convite para você vir participar do curso de ervas medicinais.